Quarta-feira, 20 de novembro de 2024. Boas-vindas novamente a todos vocês, queridos ouvintes de todos os dias. Obrigado pela sua companhia. E cumprimentamos hoje os aniversariantes do dia. Analia Vanzo Padovan, de Mojimirim, São Paulo. Heitor Emanuel Rodrigues, de Ibitiara, Bahia. Daniele Cristina Soares. Poema Macena, de Natal, Rio Grande do Norte, e Bento Rafael, que está completando hoje 8 anos, ele é de Brasília, Distrito Federal. Parabéns e boas comemorações por aí. Este podcast é um oferecimento. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. Para a mesa da sua família, sempre o melhor. Liz Roupas e Lingeries, uma experiência única de conforto e bem-estar para o mundo do feminino, no Shopping Center Boulevard, Londrina. Mais informações dos nossos colaboradores na descrição deste podcast. O Evangelho de hoje nos apresenta a parábola dos talentos, na qual Jesus fala sobre os dons que as pessoas recebem de Deus. Todas as pessoas têm alguma qualidade, recebem algum dom ou sabem alguma coisa que podem ensinar aos outros. Ninguém é apenas estudante e ninguém é apenas professor. Vamos aprender uns com os outros. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Deus nosso Salvador, que nos gerastes filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade, para sermos vossas testemunhas diante dos homens. Amém. Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. O reino de Deus é como um mundo superior que vem no coração do homem, rompendo este coração, as suas amarras e o renovando. Alguns acreditavam que essa manifestação estava logo a qualquer momento, coincidindo até com a chegada de Jesus a Jerusalém, neste exato momento. Para remover esta tensão em seus discípulos, Jesus conta esta parábola. O caráter nobre da parábola mostra Jesus que está prestes a ir para um país distante, ou seja, para o céu. De lá ele retornará com o poder e a honra de um rei. Mas durante o tempo de sua ausência, ele confia os seus bens aos seus servos para que eles possam aproveitá-lo. O tempo entre a ascensão de Jesus e o seu regresso na glória é um tempo de trabalho, de empreendimentos missionários. Durante a sua ausência, os seus discípulos não descansam. Eles fazem de tudo para impedir que o seu reino chegue. Mas Jesus virá no esplendor da sua dignidade real. No entanto, isso não acontecerá da noite para o dia. Ao retornar, Jesus exigirá contas da administração confiada aos seus servos. Como recompensa pelo serviço fiel, os discípulos também participarão da soberania de Cristo. E aí as observações amargas que o servo mau e ocioso faz contra seu senhor são a manifestação de sua má consciência. O senhor é acusado de ser um cruel, um traficante ganancioso, uma pessoa egoísta que não se importa com ninguém. Segundo essas palavras, teria sido o próprio Senhor quem tirou toda a coragem e colocou um terror paralisante nos servos. O que o Senhor pede é fidelidade na administração, atividade corajosa, trabalho cuidadoso. Por essa razão, uma espera ociosa e com medo é inconcebível. O capital que Ele nos deu não serve para nos enriquecermos diante dos homens, mas diante de Deus. Torná-lo fecundo não significa acumular com avidez, mas dar generosamente aos outros. Esta parábola ilustra a escolha acertada de Zaqueu. Rentabilizou seus bens, dando-os aos pobres. O verdadeiro ganho que nos enriquece diante de Deus está justamente em doar. É a única forma de investir. Ele nos dá nosso verdadeiro tesouro e nos fornece amigos que nos acolhem em lares eternos. Lucas 16. A salvação é um prêmio, é ao mesmo tempo um dom e uma conquista, um encontro entre a benevolência de Deus e a liberdade do homem. O prêmio é desproporcional ao mérito, como uma cidade comparada a uma mina. Uma mina grega de prata correspondia ao salário de 300 dias úteis. Fora da parábola, Deus nos dá muito mais do que podemos pedir ou esperar. Efésios 3. Ele nos dá a si mesmo. Tudo é seu dom. Nós mesmos, nossas ações. O temor de Deus é o típico de Adão, Gênesis 3, e dos seus descendentes. Deriva da imagem de um Deus mau que não nos ama. Este medo bloqueia a ação do homem. O homem considera Deus severo e intransigente. Seu comportamento de homem justo é movido por uma defesa extrema contra Deus, na busca paroxística de fechar o placar empatado. Mas isso não é possível. A única saída é a gratidão pela gratuidade do dom. O versículo 27 é uma imagem truculenta para apresentar a condenação eterna. É o destino daqueles que rejeitam a vida em Deus. Santo Edmundo. Bom, há pelo menos 3 santos com o nome de Edmundo, todos ingleses. Hoje nós fazemos memória do mais antigo, lá do século IX, cristão, filho do rei da Saxônia, educado na Inglaterra.
Aos 14 anos de idade, se tornou rei no período dos mais trágicos da Inglaterra, devastada constantemente pelos bárbaros dinamarqueses, que invadiam e saqueavam seus vilarejos. Em 869, estes bárbaros realizaram uma grande invasão aos domínios do rei Edmundo, e ele, para defender o povo e o reino, reuniu seu pequeno exército e os combateu. Os dinamarqueses, melhor armados, em maior número, aprisionaram Edmundo, e foi então conferida a possibilidade de manter a vida e a coroa, caso renegasse a fé e se proclamasse vassalo dos invasores. Por 2 vezes o rei corajosamente rejeitou a proposta. Por isso morreu transpassado por flechas no dia 20 de novembro de 870. A defesa da fé católica custou a vida de muitos homens e mulheres ao longo da história. Nunca este sacrifício deixou de dar frutos, porque o sangue dos mártires irriga a vida da Igreja e faz brotar continuamente novos missionários para a propagação da Boa Nova. Essa situação ainda se verifica hoje em muitos lugares do globo terrestre. O rei Edmundo, jovem e governando por poucos anos, teve a maturidade da fé para defender como pôde a sua pátria e ainda mais a sua integridade religiosa. Não se deixou enganar por vantagens materiais passageiras e duvidosas, porque quem cede no espírito em tempo, cederá também no corpo, e por seu martírio, ofereceu ao seu povo maior riqueza do que qualquer espaço territorial. Trocar a terra pelo céu é adquirir o mais precioso reinado. Rezemos. Deus, nosso Rei e Senhor, pela intercessão de Santo Edmundo, dai-nos a graça do soberano governo de nós mesmos, para que assim nos ofereçamos inteiramente às flechas do seu divino amor e sejamos capazes de vos permanecer fiéis, mesmo diante das maiores dificuldades. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você, bom feriado e até amanhã.